Então, ó, eu vou apresentar para vocês o gabarito. Se alguém tiver com alguma dúvida, me interrompa. Ah, eu estou apresentando. Ah, professor, peraí, não entendi. Já abre o microfone, já para na hora, que é melhor. Tá bom? Então, veja só. O primeiro exercício era o 49 da seção 12.2, né? Vou colocar aqui que eu não tinha colocado. 12.2. Ficou muito torto. Não gosto. Muito bem. Então, ó, o exercício dava um triângulo, né, 3 pontos no espaço, que formam um triângulo, e aí ele pedia para calcular o vetor que tinha origem em C e ponto final no ponto médio do lado AB. Então, o ponto médio, deixa eu colocar um. Aqui. O ponto médio é esse cara aqui. Opa. Que ele já até marca aqui, certo? Esse é o ponto médio. Bom, como é que a gente resolve esse exercício? Primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o ponto médio. Então, percebam que na resolução, na minha resolução, eu começo dizendo isso. Cálculo do ponto médio do lado AB. E marco quem são os pontos, ponto A e ponto B. Certo? E aí, eu vou colocar cada coordenada. Certo? Então, a coordenada x, eu vou pegar lá 4 mais 1 dividido por 2. A coordenada y, tá vendo? Eu chamei... outra coisa que é importante vocês irem evoluindo com o tempo, aprendendo e tendo esse cuidado, é de dar nome para as pessoas, de modo que você consiga usar esse nome depois como referência para que todo mundo saiba do que se trata. Tá? Então, vejam, eu estou chamando. Ele já tinha mostrado aqui o ponto médio como sendo M, então, obviamente, que eu usei a própria letra M como sendo o ponto médio. Então, como o meu ponto é M, eu chamei cada uma das coordenadas de MX, MY e MZ. E fiz os cálculos da média dessas coordenadas, porque é assim que se calcula o ponto médio. Certo? Então, fiz os cálculos de cada uma das coordenadas, e aí eu coloquei aqui do lado o ponto médio e destaquei a resposta que o item pergunta. Alguns itens a gente vai dar valor apenas para a resposta final. Em outros itens, alguns passos intermediários são importantes e também serão pontuados. Mas uma coisa que é importante, lógico que prestem bem atenção, eu não estou dizendo que para esta primeira lista já tem que estar assim, embora a maior parte de vocês já tenha sido meu estudante alguns dias atrás, então vocês já sabem, né? Mas eu estou deixando agora bem claro algumas coisas que são importantes nessa resolução. E quando você extrapola isso para a sua vida, você vai perceber que toda vez que você vai escrever alguma coisa, o primeiro passo é se preocupar com a ordem cronológica do que você está escrevendo e se as consequências do que você está escrevendo faz sentido com os antecedentes que você escreveu. Tá certo? Então, eu coloquei aqui que eu ia calcular o ponto médio desses dois pontos, e aí eu calculei as coordenadas x, y e z referentes ao ponto M. Coloquei o ponto aqui e deixei em destaque quem é a resposta do item A. Tá certo? Quem calculou o ponto médio? 4 décimos. Esses cálculos precisam estar na sua resolução. Bom, tendo o valor, as coordenadas do ponto M, eu vou fazer a segunda parte do exercício, que é o vetor que tem origem em C e o término no ponto M. Então, estou aqui, ó, B, vetor com origem em C. Então, o vetor
que eu estou chamando de V, vai ser o vetor CM. Começa em C, termina em M. Como é que eu calculo o vetor de ponto a ponto? Ponto final menos ponto inicial. Então, ó, observem que nessa linha eu estou deixando indicado todos os passos que eu preciso fazer e mostrando que eu sei o que eu tenho que fazer. Certo? Ah, professor, mas eu coloquei só eu coloquei lá um vetor e já coloquei o resultado. Então, como é que eu sei que você sabe o que você fez? Tá certo? Não sei, porque não está escrito. Então, precisa estar escrito. E é isso, foi isso que a gente apanhou nas provas no início do ano e alguns continuam apanhando. Então, você tem que escrever para mostrar que você sabe o que está fazendo. Bom, a menos que você não saiba o que está fazendo. Aí dá problema. Certo? Muito bem. Então, ó, só nesses três pedacinhos aqui, ó, eu já estou indicando que o vetor que eu estou querendo calcular é o vetor que vai de C até M, e para eu fazer esse cálculo, eu preciso fazer o ponto final menos o ponto inicial. Aí aqui eu vou mostrar a conta que eu tenho que fazer. Então, eu vou pegar o ponto final 5 meios, menos o 1 aqui, 5 meios menos 1 aqui, 0 menos 3 ali. E aí, então, eu concluo, chegando ao resultado de que o vetor que eu estou procurando tem coordenadas 3,5, 3,5 e menos 3. E aí eu deixo isso aqui em destaque para dizer, ó, essa é a resposta. Quem calculou esse ponto, o valor mais 4 décimos. Certo? Tudo bem até aqui? Suave, professor. Para mim tá suave. Tudo tranquilo. Maravilha. Item B. No item B, ele fala para... Deixa eu pegar aqui uma cor, mais colorinho. Ó. Ele pede para encontrar um vetor com origem em C e o ponto final em um ponto que está localizado na distância de 2/3 entre C e M. Certo? Na mediana CM. Mediana CM é justamente essa mediana aqui, ó, que liga a extremidade ao ponto médio do lado do vetor, do triângulo. Bom, agora veja, nós acabamos de construir no item A esse vetor aqui, ó. Certo? Vou apagar aquele restinho. A gente acabou de construir esse vetor. O ponto que ele quer é um ponto que está a 2/3 do todo. Então, para eu achar esse ponto, basta eu multiplicar o vetor todo por 2/3. Quando eu fizer isso, eu vou achar, se eu pegar o vetor CM e multiplicar por 2/3, eu vou achar um vetor, certo? Cuja extremidade está no ponto que ele pede. Que ele quer um vetor que tenha origem em C e extremidade a 2/3 da mediana. Então, ele está querendo... Deixa eu mostrar aqui. Ele está querendo um vetor aqui. Opa, deixa eu pôr a régua também. Ó. Ele está querendo um vetor aqui. Certo? Cuja extremidade está justamente aqui em CM. Então, é esse vetor aqui que eu estou chamando de U. Ok? Então, esse vetor é 2/3 do CM. Então, eu deixei explicado aqui, ó, o vetor U é 2/3 de V, que foi calculado no item anterior. Então, U vai ser 2/3 desse cara aqui. Então, o 2/3 eu mantenho. Esse aqui eu peguei do item A,
certo? Fiz as contas, cheguei nesse valor aqui. Ok? Como ele está dizendo que o que ele quer é um vetor cuja origem é C, então esse cara é exatamente o que eu estou querendo. Porque o vetor CM também tem origem em C. Então, o vetor que eu estou procurando, que eu estou chamando de CP, vai ser 1, 1, menos 2. É esse vetor que você tem que encontrar. O nome do vetor, você pode dar o nome que você quiser. Desde que você depois não misture esse nome, chame outra pessoa desse nome também. Dentro do mesmo exercício. Dúvidas? Bom, esse valor, esse cálculo vale meio ponto. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Tem muita gente que pega a resolução dos exercícios e aí copia para o caderno e acha que está estudando. Cuidado, isso não é estudar, isso é autossabotagem. Você está enganando a você mesmo, tá certo? Prefiro que você não entregue e que a gente faça alguma coisa para te ajudar do que você entregar e depois a gente perceber que você só está copiando o que está lá na resolução. Tá bom? Cuidado. Muito bem, então essa é a segunda parte. Opa, tira isso. Item C. No item C, ele pede para encontrar as coordenadas do ponto no qual as medianas do triângulo ABC se cruzam. Quem são essas medianas? Uma dessas medianas é aquela que a gente já olhou, certo? Que é essa daqui. Essa é uma das medianas. As medianas, elas passam em um dos vértices e no ponto médio do outro lado. Então, eu vou ter 3 medianas. Não sei se eu vou conseguir. Vai ser meio no chutômetro aqui, tá? Ó, essa aqui é outra mediana. Então, ela passa em um vértice e no ponto médio. E a última das medianas é essa aqui. É que não foi dos piores, vai. Não, azul não. Deixa eu ver se esse aqui dá. Tá? Então, ó, passa no, ponto, no extremo e no ponto médio do outro lado. Essas 3 medianas, elas se encontram em um ponto, que é esse ponto aqui, que é o centro de massa do meu triângulo. Ou seja, eu consigo equilibrar esse triângulo nesse ponto aqui. Eu consigo colocar esse triângulo de modo que ele se equilibre nesse ponto. Bom, o que o exercício está pedindo é encontre as coordenadas desse ponto. Ele quer as coordenadas desse ponto. Como é que a gente faz isso? Bom, aqui você talvez não se lembre ou nunca tenha visto que o centro de massa ele sempre se encontra a uma distância de 2/3 do comprimento da mediana. Isso é uma propriedade dos triângulos. Ah, professor, mas isso o exercício não fala, o livro não fala. Não, isso aí você vai lá, então eu vou chamar pesquisa, né? Então eu vou chamar estudo. Você vai lá, nossa, como é que eu faço para achar o que é mediano? Não lembro. Você vai lá, olha para as propriedades, investiga, estuda, cavoca e você vai achar essa informação. Certo? Então, ó, o centro de massa ele fica a 2/3 do comprimento da mediana. Por coincidência, é o mesmo valor do item B. Não é à toa que o item B está aqui. Tá? Bom, então, isto posto, essa parte do exercício era a mais complicada, porque tinha que fazer essa busca aí,
essa pesquisa para entender essa questão. Isto feito, aí vem a parte, né, essa primeira parte não é exatamente deste conteúdo, mas é o mote para poder cair dentro do conteúdo que a gente está estudando, que é a forma de vetores, etc, etc. Muito bem. Sabendo que o centro de massa fica a uma distância de 2/3 da mediana, e a gente já fez esse cálculo para uma das medianas, porque eu poderia fazer isso para qualquer uma delas, né? A gente já fez isso para uma delas. Então, o que a gente precisa agora é achar esse ponto aí. Né? O que eu quero é achar esse ponto aqui. Ó. Não, esse cara aqui. A gente quer encontrar esse cara. Como é que eu faço para achar esse cara? O que a gente já conhece? A gente conhece esse CP, certo? Que é o cara que a gente calculou antes. E a gente conhece esse vetor OC. E o vetor fala. Pergunta? Não foi sem querer, foi mal. Não. O que eu mais quero é poder dialogar com vocês. Então, muito bem. Então, veja, ó, esse cara aqui a gente já conhece, porque a gente calculou no item B. E o vetor da origem até o ponto C é o vetor cujas coordenadas são as mesmas coordenadas do ponto C. Certo? Muito bem. Então, se eu fizer a soma de OC mais CP, eu encontro as coordenadas do vetor OP. Certo? OP. Mas por que eu quero encontrar esse cara? Porque esse cara é o vetor cuja extremidade é justamente o ponto desejado. Então, a extremidade desse vetor é justamente o ponto que eu estou procurando. Porque eu sei dessa informação. Eu busquei essa informação. Bom, aí então que vem essa segunda parte, que é o que eu já falei, mas agora que eu estou escrevendo, que é, a gente tem que observar que OP, que é esse vetor aqui, tá? Esse vetor aqui, esse vetor nada mais é do que OC mais CP. Então, coloquei a informação aqui. Tudo bem? Então, o OP vai ser OC, que são justamente as coordenadas do ponto C, 1, 1, 3, 1, 1 e 3, mais CP, que é esse cara que a gente achou, que tá no item B. Cadê? Nossa, gente, desculpa. Eu estava olhando para o outro. Deu um tela azul aqui. Aqui. O meu ponto CP. O que eu estou querendo é a soma desses dois caras. Faço a soma. Esse é o vetor que eu estou procurando. Observe que o exercício pede é encontre as coordenadas do ponto. Ele não pede o vetor. Então, efetivamente, o vetor em si não é a resposta, mas ele é parte da resposta. Certo? Tendo esse vetor, que é o vetor que vai da origem até o centro de massa, o ponto, pelo fato desse vetor começar na origem, o ponto que eu estou procurando tem as mesmas coordenadas do vetor. Tudo bem? Sim ou não? Professor, o que você falou essa última hora? A última frase? Não entendi. Tá, eu disse o seguinte. O vetor, acho que foi isso que eu disse. O vetor OP, ele tem origem, a origem do vetor é a origem do sistema. Então, as coordenadas deste vetor
são as mesmas coordenadas do ponto que eu estou procurando. Porque a origem dele é a própria origem do sistema. Tudo bem? Acho que sim. Fez sim. Tá fazendo. Tá caindo a ficha. Tá, o que eu estou querendo dizer é isso aqui, ó. Nós estamos querendo achar esse pontinho aqui, ó, que ele está chamando de CM, que é o centro de massa, certo? CM é o centro de massa e eu quero saber as coordenadas desse ponto. O que eu disse foi o seguinte, ó, para calcular esse ponto, o que a gente fez? A gente achou esse vetor aqui, ó. Ok? Isso aqui é um vetor. Esse vetor que eu estou procurando, ele é um vetor que vai dar origem no ponto P, que é o centro de massa. Okay? É esse cara aqui. Como esse vetor aqui tem a sua origem, certo? Esse ponto aqui, ó, que é a origem. Na origem do sistema, então sempre que eu tenho isso, as coordenadas do vetor são iguais às coordenadas do ponto onde ele chega. Ah, entendi. Entendeu? Aham. A hora que eu calculo as coordenadas desse vetor, as coordenadas desse vetor serão as mesmas coordenadas do ponto. Certo? É isso que eu quero dizer. Entendi, sim. Obrigada, professor. Ô, professor, Sim. eu fiz esse exercício pelo baricentro. E deu o mesmo Nossa. ponto. Aqui. O baricentro é o Baricentro. encontro das medianas. Isso, é. O baricentro é o centro de massa. É, É, não é? é a mesma pessoa. É tipo chamar o Francisco de Chico. Isso. Eu só tô perguntando se você vai considerar. Por que não? Não consideraria. Ah, tá. Não, de boa, professor. Calmou, calmou. Mas eu não tô nervoso. Não entendi agora esse calmou. Não, achei que você tinha ficado nervoso. É que eu achei que é um jeito mais fácil de fazer. Tipo, é igualmente válido, né? Sim, sim. É que eu estou fazendo de um jeito que use as teorias do capítulo, entendeu? Percebeu? O que a gente está vendo aqui? Soma de vetores, etc. Faz sentido, Larissa? Não, claro, faz sentido, professor. Isso, Então, é isso. certo. Firmeza? Beleza. Eu ficar nervoso. Não é me apresentando uma solução diferente, não. Muito pelo contrário. Inclusive, bom, só para terminar aqui, depois eu falo com você. Então, ó, esse é o vetor que nós encontramos, que é a soma dos dois que está aqui, ó, tá vendo? A soma desses dois. E a gente achou esse vetor. As coordenadas desse vetor também são as coordenadas do centro de massa. Então, essas coordenadas me dão o centro de massa. Lembrando que quando eu vou falar de vetor, a gente usa um igual. Quando eu vou falar de ponto, eu não ponho esse igual. O ponto é a letra do nome do ponto, já o parênteses para dar as coordenadas dele. Essas são notações que você tem que respeitar. Você tem que aprender a respeitar a notação, porque você vai fazer isso muito tempo. Bom, nesta resolução, o que é importante? Primeiro, trazer a informação de onde partiu todo o cálculo, de que o centro de massa se encontra a 2/3 do comprimento da mediana. Certo? Essa informação é que é crucial para a resolução desse exercício desse jeito. Depois, esse desenho é importante porque eu preciso explicar que o vetor que eu estou calculando é a soma desses dois vetores. Certo? Então, esta afirmação vem daqui desse desenho. E como essas informações são mais
secundárias, porém não menos importantes, então eu deixei elas com um pouquinho menos de valor. Tá? O cálculo desse vetor mais 4 décimos, e aí usar essas coordenadas para chamar o centro de massa, outros 4 décimos. Ok? Larissa, como é que explica para a galera como é que você fez. Vamos só mostrar para eles aqui como é que você fez. Então, eu usei o conceito de encontrar o baricentro. É bem simples, Tá. na verdade. Você acha o ponto com a coordenada de cada pontinha do triângulo. Aí você tem, pro ponto X, é o X do ponto A, o X do ponto B, o X do ponto C dividido por 3. Aí você acha o pontinho. A mesma coisa no Y e no Z. Você quebra minhas pernas. Professor, sempre procurando o caminho, aquele caminho mais simples. Existe um livro chamado A Inteligência do Preguiçoso. E eu ainda não li esse livro inteiro, mas eu preciso ler. Eu concordo, Larissa, que a gente tem sempre que buscar os caminhos mais curtos. E esse daqui é sensacional. Tá certo? Pessoal, só para fechar o X, eu vou chamar de X. Não vou chamar de X, XM. O X do centro de massa, ele é o X do ponto A mais o X do ponto B mais o X do ponto C dividido por 13. E assim eu faço com todos. O Y do centro de massa é o Y do ponto A. Nossa, eu estou ficando realmente... Opa, mais o Y dividido por 3. E o Z do centro de massa é o Z do ponto A mais o Z do ponto B mais o Z do ponto C dividido por 3. Bom, essa letra C, deixa eu ver aqui, Larissa. 4, 8... Ela valia não, porque ela continua valendo. Ela vale 1,2 pontos. 1,2 pontos. Então, Larissa, só para você poder se corrigir, na matemática, tudo precisa de uma justificativa. Então, esses cálculos todos aqui vão ter um valor. Certo? Você precisa, depois de fazer esses cálculos todos, você precisa apresentar o centro de massa. Nossa, quanto que é mesmo? Quais são as coordenadas dele, Larissa? É 2, 2, 1. Certo? Então, veja, isso aqui, você vai colocar os valorzinhos lá, a conta precisa estar bem completinha, certo? Fez a conta toda lá, e aí apresenta o centro de massa. Certo? Agora, uma coisa que é importante, vai usar uma teoria que não está necessariamente diretamente ligada à teoria que está sendo utilizada no exercício, tem que ter uma justificativa. Apresentar fórmula não é uma justificativa. Então, ou seja, você tem que provar por que esses valores são o centro de massa. Na faculdade tem que provar. Lá no ensino médio não, mas na faculdade tem. Então, quer usar isso aqui? Achei excelente, mas tem que mostrar por que isso daqui dá certo. E tem a justificativa, né, alguém fez essa prova. Tá? Vamos lá. 2 para cá. Não, vou fazer assim. 3, 2, 2, 2, 3. Isso. Tá bom?
Isso aqui é muito importante, uma vez que eu não estou... eu estou apresentando um outro conceito, uma outra forma de calcular, então eu preciso, pelo menos, dizer por que isso dá certo. De onde veio isso? Tá bom? Faz sentido? Professor, eu também fiz desse jeito, porque eu procurei no Google como fazia, e deu esse método. E ao invés de eu ter, tipo, eu apresentei as contas, assim, só que eu não coloquei em incógnitas. Tipo, eu já coloquei, por exemplo, o ponto já com, por exemplo, 4 mais 1 mais 1 sobre 3. Certo. Então, Ponto 02, ponto 01. Não, pode deixar assim, mas é importante que vocês comecem a perceber que, por exemplo, da onde sai... Veja só, são duas etapas importantes. Se eu apresento do jeito que está aqui no quadro agora, que vocês estão vendo, eu estou dizendo, o centro de massa ele é calculado dessa forma. Bom, eu já estou dizendo, eu pelo menos estou dizendo qual é a fórmula que eu estou usando. Certo? Tem que lembrar que eu estou simplificando a apresentação aqui, porque efetivamente aqui tem as contas a serem feitas, certo? Eu vou substituir os valores e vou chegar no resultado lá, certo? Isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 1. Né? Essas contas que eu estou omitindo aqui, por uma questão de espaço e tempo, elas precisam estar na resolução. O que você está me dizendo é que você começou daqui para frente, certo? Certo. Eu acho que eu não dei a resposta direta, eu mostrei o meu cálculo. Sim, você mostrou o cálculo, mas você não disse de onde veio o cálculo, certo? Você já fez lá, deixa eu ver aqui, você fez 4 mais 1 dividido por 3. E depois foi pondo o outro ponto, certo? Sim. Agora pensa comigo. Imagina que você está fazendo isso aí para apresentar para uma outra pessoa que ela vai ter que usar esses valores para fazer alguma coisa. Ela vai pegar essa conta e vai dizer, de onde veio essa conta? Posso colocar embaixo, veio do Google? Não, você coloca lá. Você não tem que dar a fonte, você tem que dar a conta. Você coloca a fórmula lá. Você apresenta a fórmula, porque aí o raciocínio fica mais lógico, entendeu? É isso que eu estou tentando tirar de vocês desde janeiro. O que você vai colocar ali para alguém ler, a pessoa tem que ler aquilo tudo e falar assim, tá, eu sei de onde está vindo isso. Agora, pensa o seguinte, se eu coloco do jeito que está aqui na tela, com as continhas que estão faltando aqui, certo? Até chegar no 2 e tal, alguém vai ler isso e vai dizer, ué, mas por que esses valores me dão o centro de massa? Eu preciso de mais informação além disso, percebe, Luiz? Sim, sim. Que é essa informação aqui, ó. Certo, Larissa? Faz sentido isso que eu estou falando para você, não? Faz sentido, professor. Agora, essa justificativa nesse caso, a ideal seria eu demonstrar como é que eu cheguei na fórmula do centro de massa, é isso? Nesse caso, sim. Com aquelas integrais, tudo que a gente aprendeu no... Eu confesso a você que agora, assim, de cabeça, eu não lembro como é que demonstra o baricentro. Mas essa é a ideia. Porque, só para contextualizar, você está trazendo, que até acho legal, uma outra forma de resolver o problema. Mas eu preciso trazer a teoria junto. Eu só estou fazendo isso para que vocês criem o hábito de, toda vez que você vai fazer alguma coisa, você tem que mostrar embasado em que você está fazendo. O dia que vocês chegarem no lugar e dizer assim, pode cortar todas essas árvores. O cara vai assim, por quê? Não, porque eu fiz as contas aqui e deu certo, pode cortar. Eu já olhei aqui e dá tudo certo. Ninguém vai sair cortando árvore, cortar talvez até corta. Mas, enfim, em geral, os caras vão assim, não, eu tenho que ter garantias de que eu posso fazer isso. Sim, por exemplo, professor, eu peguei e escrevi assim,
Conforme aprendido, podemos encontrar o baricentro do triângulo pela seguinte fórmula. Então, você está dando um tum nessa parte aqui. Ó. A justificativa da fórmula é mostrar como é que é a fórmula. Por que que a fórmula é o que ela é. Vai dar trabalho? Não precisa demonstrar com todos os... Mas precisa ter uma justificativa maior do que conforme eu aprendi no ensino médio. Ok? Eu vou depois dar uma olhadinha nessa... Eu confesso, eu não lembro como é que faz para demonstrar isso. E não é o propósito desta aula especificamente, mas depois eu posso até trazer para vocês, ó, isso aqui seria, né, porque eu acho que é até importante, entendeu? Ó, pessoal, isso aqui seria uma boa justificativa para esse caso. Pode ser assim? Tá, pode ser, professor. Acho que fica legal assim. Né, para dizer, ó, você tem que fazer assim, e é assim que se faz, né? Também só falar que tem que fazer depois não fazer também não adianta. Mas agora eu não vou fazer porque não vai dar. Beleza, mano? Ok? Podemos seguir? Se ninguém falou nada, porque deve poder. Ó, aqui nós estamos falando agora da seção 12.3. E aí, nesse caso, eu pedi para resolver os exercícios 6 e 8. Né? Então, vamos lá. E a gente fez um em sala desse aqui, certo? Nesse caso, vai ter algumas situações aí que a gente vai... É porque está no livro. É dentro do contexto. Vou explicar já. O exercício 6. Os vetores são menos i mais j, raiz de 2i mais raiz de 3j mais 2k. Alguém, por acaso, nunca viu essa notação de i, j, k? Ou pode seguir? Lembrando que quando a gente vai fazer a notação de i, j, ele precisa ser notação vetorial, ou seja, o i, o j e o k precisam ter a setinha, ou pode ser só a barrinha, ou pode ser também o chapeuzinho. Todos eles são notações vetoriais. Tá? O que não pode é deixar sem a notação vetorial, porque isso é um vetor. E aí, se você perguntar, professor, mas lá no livro não tem. Não tem porque ele é negrito. Né? A notação aqui é negrito, por isso que ele não tem. O negrito já é o vetor. Eles são chamados de versores, não são? São versores. Versores são vetores unitários e normais entre si. Eles são justamente a base do meu sistema de coordenadas. Né? Os eixos x, y e z, a base desses eixos são justamente o vetor i, o vetor j e o vetor k. Eles formam uma base. Qualquer ponto do espaço pode ser escrito como uma combinação linear desses três caras. Ok? Então, vamos lá. Vocês estão fazendo álgebra linear agora, então? Sim. Então, é isso aí. Vamos lá, que já está demorando, já está passando de tempo. Então, vejam só. Primeira coisa, o item A. Eu preciso calcular produto escalar e o módulo desses dois vetores. Então, está aqui, ó. Produto escalar. Deixa eu... Produto escalar. Opa, peraí. Aqui. Produto escalar dos dois vetores. Coloquei as coordenadas dos dois vetores. Mostrei a multiplicação de cada uma das coordenadas com as somas. Cheguei no resultado. E aí, observe que eu retomo lá o começo. Eu poderia parar aqui? Poderia. Tá certo? Tá certo. Mas eu só estou colocando esse negócio aqui embaixo para deixar destacado qual é a resposta do exercício. Certo? Quanto é o produto escalar? O produto escalar é esse valor aqui. Tá bom? Então, isso aqui é só ele é redundante,
mas é um reforço para deixar claro qual é a resposta, o que ele está pedindo, aonde é que está o valor. Eu estou dando destaque para a resposta. Fiz as contas e a resposta é essa. A mesma coisa nos módulos. Módulo de V é a raiz das componentes ao quadrado. Coloquei cada uma das componentes elevada ao quadrado. Depois, coloquei o resultado de cada quadrado e depois eu coloquei o resultado da soma desses quadrados. Certo? Para deixar bem claro que eu sei todas as etapas do processo. E depois aqui, reforcei qual é a resposta do exercício. Ele quer saber. O módulo do vetor V é a raiz de 2. Análogo com o U. E nesse caso do U, como ele tem duas coordenadas que têm raiz, nesse caso eu posso cortar a raiz, porque o quadrado está fora. Se o quadrado estiver dentro, eu não posso cancelar. Eu tenho que transformar isso em módulo. Então, coloquei os quadrados das componentes, o resultado do quadrado dos componentes e a soma desse negócio. E aí o resultado final. Dúvidas? Tem problema deixar menos raiz de 2 mais raiz de 3? Não tem. Mas assim, não é muito normal que um número comece com negativo, a menos que ele só seja negativo, entendeu? Quando você tem dois números, onde um é negativo e um é positivo, é mais natural deixar assim. Por quê? Pelo simples fato de que aqui você não precisa colocar um mais. Então, ele fica em termos de simbologia, ele fica mais resumido. A poluição visual é menor. Nossa, professor, mas é só um sinal. Sim, mas é menor. Certo? Mas não está errado. Deixar desse jeito não está errado. Mas é mais natural você encontrar assim. E aí eu digo que é aí que eu falo que a gente tem que sempre que pensar que eu estou escrevendo para as outras pessoas. Uma pessoa está lendo e você deixa desse jeito, pode ter certeza que ele vai parar e vai dizer, nossa, tá. Entendeu? Porque não é natural, não é normal encontrar desse jeito. Só por isso. Tudo bem? Tudo bem. Mas não está errado. Então, 4/10 cada um desses coisinhos aqui. Tira isso. Aí vem letra B. A letra B pede para calcular o cosseno. Bom, aí, o que acontece? Nesse caso, o assunto é justamente produto escalar. E, dentre as fórmulas e as teorias e tudo que foi colocado dentro do assunto, dentro do tema, uma delas é o fato de que o produto escalar entre dois vetores é dado por essa fórmula. Então, você não precisa mostrar aqui de onde que vem essa fórmula, porque isso está no contexto do assunto. Isso foi feito lá no livro. Certo? Então, eu uso porque está dentro desse contexto. Então, partindo dessa informação, como eu estou querendo calcular o cosseno, disso aqui eu concluo que o cosseno de θ vai ser dado por essa razão aqui, onde θ é o ângulo entre os dois vetores. Então, para eu calcular o cosseno, eu preciso do produto escalar dos dois vetores e do módulo de cada um dos dois vetores. Essas três informações foram calculadas no item A. Então, eu deixo claro que, utilizando os valores calculados no item A, aí você vai lá e substitui. Você está dizendo de onde eles estão vindo. No meu caso, como eles estão distantes, porque estão em telas diferentes, é mais importante ainda. Tá? Mas independente de você estar fazendo estudo dentro de uma única folha ou não, como é o meu caso, é importante que você diga que você vai colocar o valor que você está colocando, porque você já calculou isso antes. Então, esse é o começo da história e é o fim também, porque não tem o que fazer. Certo? Aqui, no fundo, a única coisa que eu fiz foi tirar esse pontinho daqui, porque era só para deixar claro que eu estava com um produto, entendeu?
E aí, mas enfim, isso aqui foi exagero do exagero, tá? Mas esse é o resultado que você tem que apresentar. Tudo bem? 4 décimos. Aqui eu só fiz uma observação que é o seguinte, se você quiser saber quem é θ, θ vai ser o arco cosseno desse valor aqui. Ok? Isso aqui não faz parte da resolução, isso foi só uma observação para deixar para vocês. Ok? Aqui, ele pede a componente escalar de U. De novo, isso está dentro do contexto do tema do capítulo. Então, eu posso simplesmente dizer, a componente escalar é esse valor aqui. Porque isso está lá no livro. Tá certo? E aí eu vou só substituir os valores, eu tenho a componente escalar, dá isso aqui. Nesse caso também é só substituição de valores. E por fim, o vetor projeção, também, essa é a fórmula apresentada, e aí você vai só trocar os valores que você já calculou, e esse é o resultado final que a gente tira. O exercício 8, a gente vai fazer a mesma coisa, certo? Só que agora para vetores de duas coordenadas. Então, são vetores no plano. O produto escalar dá 1/6. Faço os cálculos aqui. Né? Como eu vou calcular 1 sobre raiz de 2 vezes 1 sobre raiz de 2, esse raiz de 2 vezes raiz de 2 dá meio, dá 2. Raiz de 3 com raiz de 3 dá 3. Eu fico com meio menos 1/3. Então, o produto escalar dá 1/6. O módulo de V e de U é o mesmo valor, 5/6. Aqui eu fui um pouco preguiçoso, eu sei, porque na verdade eu estou fazendo a mesma conta. Né? Então, como eu já fiz a conta antes, eu não coloquei igual. Mas aqui não. Aqui a componente de U é negativa, então eu deixei cada componente certinho, mas como está ao quadrado, fica positivo. E a gente tem esses resultados. Ai, ai, ai. Então vamos lá. De novo, a componente escalar, outra vez, não, perdão, calcular o cosseno do ângulo. Eu vou usar a fórmula, substituo, e o cosseno deu 1/5. A componente escalar, de novo, é a mesma coisa, vai dar raiz de 5 sobre 5 vezes raiz de 6. E a projeção dá esse negócio aqui. Dúvidas? Último exercício das sessões todas, dos exercícios todos, a gente pediu para fazer o 18, que é esse aqui. Então, o que nós temos? Ele pede no item A para achar a área do triângulo, que é determinado por esses 3 pontos, e no B, um vetor unitário perpendicular ao plano gerado por esses 3 pontos. Então, a primeira coisa. A teoria diz que a área de um paralelogramo formado por 2 vetores, quer dizer, 2 vetores formam um paralelogramo, que é esse paralelogramo cinza que eu coloquei aqui. Então, paralelogramo formado pelos vetores PQ e PR. Estão aqui os 3 pontos. Outra coisa que a gente também vê lá na teoria é a área desse triângulo. Deixa eu dar uma pincelada aqui. Essa área, que é essa área aqui, é metade da área toda. Certo? Óbvio, peguei um paralelogramo, tracei a diagonal dele, eu divido esse paralelogramo em 2 metades. Tá? Ok? Por que a gente vai usar isso? Porque eu sei calcular a área desse paralelogramo usando o produto vetorial. Ok? Eu até poderia colocar toda a teoria primeiro e depois começar a fazer as contas, mas eu fui fazendo alternadamente. Bom, então, ó, o que eu estou querendo é a área desse triângulo. Para poder calcular essa área, eu calculo os vetores PQ e PR. Então, aqui estão os cálculos dos vetores PQ e PR. Você não tem como fugir desse cálculo.
Ah, professor, mas eu calculei QP e QR. Tem problema. Ah, eu calculei RP e QR. Tudo bem, você tem que calcular 2 vetores usando esses 3 pontos. Para usar a teoria que nós estamos estudando, você não tem como fugir do cálculo de encontrar 2 vetores. Tudo bem? Estão me escutando bem? Sim, professor. Então, 2 vetores você tem que calcular. Precisa ser esses 2? Não. Mas precisa ser 2. E eles precisam ser calculados como? Ponto final menos ponto inicial. Então, o cara que você colocar aqui vai ter que ter o ponto final e o ponto inicial e as coordenadas de cada um dos pontos e o resultado final. E aqui eu tenho só estou destacando quem foi o vetor que eu encontrei. A mesma coisa vale aqui. Tá? Então, esses 2 vetores precisam ser calculados. Você pode calcular não necessariamente esses 2, mas você tem que calcular 2. E o cálculo precisa estar certo. O cálculo sempre vai ser o ponto final menos o ponto inicial. Tá? Como a gente está falando de um exercício que pede para calcular a área, então essa área, se você pega o vetor PQ e aí você calcula P menos Q, isso aqui está errado. Porque o vetor PQ não é P menos Q. Ele é Q menos P. Isso aqui fica certo se eu colocar um menos aqui na frente. Porque eu estou pegando o inverso desse vetor, que é esse aqui. Só que para calcular a área, tanto faz se é o QP ou o PQ, porque eu vou calcular o módulo do produto misto. Então, cuidado, porque você pode ter calculado o vetor errado, mas você vai acertar a conta da área. Tá ok? Então, toma cuidado com isso, para não fazer essa bobagem aqui. Porque isso aqui, agora, você pode não ver o erro, mas pode ser que você cometa esse mesmo erro em outro momento, e esse erro possa te trazer consequências maiores, se dentro desse contexto que você estiver fazendo, não envolver o módulo desse cara. Então, primeira parte é isso aí. Agora, vejam bem, ó. Aqui eu estou colocando a informação de que o paralelogramo formado por 2 vetores quaisquer vai ter como área o módulo do produto vetorial. Veja, o módulo do produto vetorial. O produto vetorial é uma coisa, o módulo dele é outra. O produto vetorial tem como resultado um vetor. Certo? O módulo dele é um escalar. Porque eu estou calculando o tamanho desse vetor. Então, a área é justamente o módulo desse escalar, que é o módulo desse vetor, que é o resultante do produto vetorial de outros 2 vetores. Então, baseado nessa informação que eu estou apresentando, eu vou chegar à conclusão de que a área que eu estou procurando nada mais é do que o módulo do produto vetorial de PQ-PR. Tudo bem? Agora, uma coisa que muita gente faz confusão. Esses traços que aparecem aqui são os traços no módulo. E quando eu vou calcular o produto vetorial entre 2 vetores, eu faço esse cálculo usando o determinante. Isso não é módulo, isso é determinante. Então, eu vou calcular o determinante dessa matriz aqui, e o resultado disso é um vetor. Se isso aqui fosse módulo, o módulo só pode ser aplicado a números. Certo? Números reais. Ele pode ser uma incógnita, mas ele tem que ser um número real. E não a vetores. No vetor eu calculo o tamanho. Então, isso aqui é um vetor, porque isso aqui é um determinante. Então, calculo esse determinante e chego a esse vetor, que é o resultado do produto
vetorial. Mas ainda não acabou, porque o que ele está querendo é a área. Mas para calcular a área, eu preciso desse cálculo. Então, por isso que isso aqui vale nota. Tá? Calculado esse produto. O que a gente tem? O produto vetorial deles é 2, 3, 1. Consequentemente, a área do paralelogramo, vou até colocar aqui, vou reforçar aqui. Ó. Cálculo da área do paralelogramo. Então, eu calculei a área do paralelogramo, deu raiz de 14. E aí eu chego à conclusão de que a área do triângulo que eu estou procurando é metade da área do paralelogramo. Certo? Então, está aqui a informação, está aqui o resultado. Ok? Esse é o resultado que eu quero no exercício. Dúvidas? Se alguém colocou que a área é metade do módulo do produto vetorial, isso está certo, se você fez a conta toda e chegou no resultado certo, o teu vale 0,6, porque você simplesmente minimizou esse último cálculo final aqui. E para encerrar, o item B pede para calcular o vetor unitário perpendicular ao plano PQR. O plano PQR é o plano feito por aqueles dois vetores PR e PQ. Uma das propriedades do produto vetorial, que é talvez a mais importante delas, ou uma das mais importantes, é o fato de que, se eu estou calculando o produto escalar de dois vetores, o resultado disso é um escalar. Se eu calculo o produto vetorial entre eles, o resultado disso é um vetor. E é um vetor que se preocupa com a regra da mão direita, ou seja, o vetor ele é perpendicular aos dois. Então ele tem que estar aqui no espaço. Ele vai ser perpendicular aqui e perpendicular lá. Então, se essa é a característica do produto vetorial, e o vetor normal é justamente um vetor perpendicular ao plano, então eu chego à conclusão de que o vetor normal que eu estou procurando, ele é paralelo a esse vetor que nós encontramos. Então, aqui eu já sei qual é a direção do meu vetor M. Mas esse cara não necessariamente é unitário. Então, para ser unitário, a gente pega um vetor e divide pelo seu módulo. Aí a gente tem o vetor unitário. Esse mais ou menos aqui aparece porque esse produto vetorial, eu não sei se o resultado dele aponta para um lado ou para o outro. Então, como pode ser para qualquer um dos dois lados, eu coloco mais ou menos para indicar isso, de que eu tenho possibilidade de ter um vetor indicando para um lado ou indicando para o outro. Com isso, a gente vem para o item. Para fechar o valor, a gente faz o quê? O módulo desse produto escalar vetorial a gente calculou no item anterior, certo? Deu raiz de 14. E aí, o vetor normal é dado dessa forma. Tudo bem? 1 sobre raiz de 14 é justamente esse valor. 2, 3, 1 é esse valor. Perguntas? Nada, pergunta? Podemos seguir em frente?